Olá, meu nome é Gabriela e agora está iniciando mais um trabalho de direito real. O trabalho consiste na gente falar um pouco das diferenças dos direitos reais para os direitos pessoais e tratar também um pouco das diferenças do direito próprio rei. Agora eu vou começar explicando para vocês um pouco das diferenças dos direitos reais para os direitos pessoais. E a primeira diferença que eu vou trazer aqui é que no direito real é um direito absoluto, né? Ele tem norma vinculante para todos. O sujeito daquele de direito real, ele exerce de forma livre o seu poder sobre a coisa e todos têm que respeitar aquilo. Já no direito pessoal, ele só pode exigir isso do devedor. Só o devedor que deve respeitar as normas e o que foi atribuído. Não tem norma vinculante, não é para todos. Só pode ser exigido do devedor. Agora, outra diferença que eu vou citar é que no direito real ele concede direito de gozo e funções dos bens. Ele pode usufruir de seus bens, pode pegar e utilizar aquilo meio que para seu benefício, né, próprio. Já nos direitos pessoais, não. No direito pessoal não concede nada. Ele não tem esse direito de gozar de seus bens, nem nada do tipo. Agora, mais uma diferença que eu vou vir tratar aqui com vocês é que nos direitos reais, o direito é atributivo. O direito atribui uma titularidade ao sujeito, né? Onde ele pode exercer o seu poder de forma direta e imediata. Já no direito pessoal, é considerado direito cooperativo, onde ali ele traz, né, um pouco a noção pra gente de sujeito ativo, de sujeito passivo, e a gente também consegue perceber que todas essas relações são relações jurídicas pessoais, são objetos pessoais, o negócio jurídico em si. Agora eu tratei um pouco dessas diferenças e vou passar a palavra para os meus colegas que vão tratar mais algumas diferenças dos direitos pessoais para os reais e também um pouco do direito próprio, a diferença do direito próprio rem para vocês. Espero que fique bem claro. Oi, meu nome é Gustavo Nogueira dos Santos e eu venho através desse vídeo apresentar o trabalho de direito real e especificar um pouquinho a diferença entre direito real e direito pessoal. E eu venho cá falar do vínculo. E o direito pessoal une dois ou mais sujeitos. E o que seria isso? Eu trouxe dois bonecos aqui para especificar. Esse seria o credor, onde ele tem o direito de cobrar. E esse é o devedor, onde ele tem que satisfazer a obrigação. E eles estão interligados entre si. E isso seria o direito pessoal de acordo com o vínculo. E agora irei falar um pouquinho sobre o direito real. E o que seria esse direito real de acordo com o vínculo? Seria a união de um sujeito ou vários sujeitos ligado a uma coisa ou várias coisas. Eu trouxe uns bonecos aqui para especificar. Seria uma pessoa ligado a um carro. Eles estão interligados. Então seria essa a principal diferença entre direito pessoal e direito real. Onde o direito pessoal, ele une dois ou mais sujeitos. E o direito real une um sujeito ou vários sujeitos a uma coisa ou várias coisas. E agora irei explicar a diferença entre direito pessoal e real no uso capião. E vamos começar pelo direito pessoal, onde não é possível adquirir uma propriedade pelo uso capião. E no direito real, já é possível você adquirir uma propriedade pelo uso capião. E o que seria esse uso capião? É a aquisição da propriedade pela posse mansa e pacífica no decorrer do tempo, onde prejudica uma parte que não deu certo valor, não deu o devido valor para aquela propriedade, não deu função social, não cuidou daquela propriedade e beneficia a outra parte que deu função social, que cuidou daquela terra, que fez de tudo pela terra, pela propriedade. E não tem como você usucapiar bens públicos, somente particulares. E a pessoa que quer realizar o usucapião tem que ter a posse, tem que ter a intenção de ser dono.
ela tem que ter o animus donimo, o ad usucapiens. E alguém tem que estar ali contra a vontade do dono. Por isso que a posse tem que ser mansa e pacífica, onde o dono não pode retirar aquela pessoa com a força física e nem com a força judicial. E aquela pessoa, para usucapiar aquela propriedade, tem que viver, ter a posse e viver por um tempo ininterrupto. Então, isso é um resumo do que seria o usucapião. E a principal diferença entre direito pessoal e real é que o pessoal não tem como você adquirir uma propriedade pelo usucapião. E já no direito real, tem como você adquirir uma propriedade pelo usucapião. E essa foi minha parte do trabalho. Espero que você goste. Agora eu vou falar mais duas diferenças dos direitos reais para os direitos pessoais. Nos direitos pessoais tem o rol taxativo, números clausos. Tem cabimento toda vez que quer dizer determinado artigo de lei, ela traz uma descrição limitada, ou seja, significa número fechado. Por exemplo, quando você tem a discriminação na Constituição Federal da competência do Supremo Tribunal Federal, a competência originária do STJ, Superior Tribunal de Justiça. A própria Constituição Federal elenca exatamente as hipóteses da competência dos tribunais superiores, ou seja, não há possibilidade de uma interpretação extensiva que vai além daquilo que efetivamente o texto de lei trouxe. Então, quando se fala de números clausos, quer dizer que o rol é taxativo, que aquelas situações só podem ocorrer naquelas hipóteses específicas. Outro exemplo que poderia citar é o caso das inegibilidades previstas no texto constitucional. Agora, nos direitos reais, temos as relações ilimitadas, números apertos. É um termo jurídico usado ao rol da interpretação de uma lei. Isto é, quando uma lei é considerada números apertos, ela pode ser estendida a partir de uma perspectiva mais ampla, considerando a validade de situações análogas àquelas descritas por ela. Agora, direito de sequela dos direitos reais. Artigo 1419 do Código Civil. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ao cumprimento da obrigação. Exemplo: se eu destinei um bem do meu patrimônio para pagar uma dívida, eu posso, uma vez constituída essa obrigação, me desfazer desse bem, mas ele vai continuar garantindo aquela dívida até que seja quitada. Quitada. O bem está atrelado à dívida, não importa quem seja seu proprietário. Portanto, o direito de sequela significa que o credor poderá perseguir o bem dado em garantia, independente de não estar mais nas mãos do devedor originário. Já na garantia pessoal, temos a garantia do patrimônio do devedor. Uma garantia onde uma pessoa, um terceiro, se diz: se ele não pagar, eu pago. Temos, por exemplo, duas garantias pessoais clássicas: a fiança, artigo 818 do Código Civil. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não cumpra. É um contrato onde um fiador garante o pagamento de uma obrigação do afiançado. E aval, artigo 897 do Código Civil. O pagamento de título de crédito que contenha obrigações de pagar, soma determinada, pode ser garantida por aval. Um avalista garante um avalizado em um título de crédito. Uma nota promissória, uma duplicata, cheque, letra de câmbio são exemplos de título de crédito. Olá, meu nome é Maria Aline. Atualmente estou no 5º período do curso de Direito e hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre a obrigação propter rem. O que é essa obrigação propter rem? A obrigação propter rem é uma obrigação em razão do bem, em razão da coisa. É uma obrigação que está vinculada à coisa. Essas obrigações, elas surgem pela simples aquisição de um direito de propriedade. O fato de eu me tornar um proprietário de um apartamento, por exemplo, de uma forma automática, me torna um devedor das obrigações relacionadas àquele imóvel, daquele condomínio. Por exemplo, as obrigações de pagar a taxa de um condomínio, de pagar a taxa de um IPTU, de pagar as despesas condominiais. Essas são as
são as obrigações próprio terreno. Então, eu chego a essa conclusão quando eu me refiro a essas obrigações, quando eu adquiro um bem imóvel, essas obrigações condominiais, elas são umas obrigações próprio terreno. É uma obrigação que está vinculada à coisa. Eu adquiro um bem, um imóvel, mas eu tenho a obrigação de pagar um condomínio, por exemplo, essa obrigação é a obrigação próprio terreno. Então, eu posso concluir que essas obrigações, elas surgem pela aquisição de um direito real de propriedade. Quando eu adquiro um imóvel, essa obrigação em relação às taxas condominiais, em relação ao IPTU, é a obrigação próprio terreno. Sendo assim, há diferenças entre a obrigação pessoal, a obrigação real e a obrigação próprio terreno. Podemos, colocar essas diferenças de uma forma resumida sobre as obrigações. A obrigação real e a obrigação pessoal, ela está relacionada às obrigações relacionadas à coisa, relacionadas às pessoas. E já a obrigação próprio terreno é uma categoria intermediária que está relacionada a uma coisa, mas não confere poder direto sobre ela, e sim vinculada a ela, que por exemplo, como a gente já citou no vídeo anteriormente, as taxas condominiais, as despesas condominiais, quando você adquire um imóvel.